Bom dia, prezados irmãos, pessoas que têm acesso a este vídeo. Nós estamos nesta manhã, Igreja Batista Monte Moriá, por circunstâncias atuais, impedidos de estarmos em nossa congregação no dia do Senhor, mas não podemos deixar de transmitir a mensagem, a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia, e nós vamos fazer então, tendo por base o texto de Efésios, no seu capítulo 2, versículos 4 e 5. Você pode ter acesso à sua Bíblia a partir deste momento e acompanhar conosco o desenvolver dessa palavra. Estaremos compartilhando, passando para os irmãos a palavra que nos diz sobre o Deus que pode reverter toda e qualquer realidade. O Deus que pode reverter qualquer realidade. Estamos vivendo uma realidade no mundo atual onde os homens não possuem nenhum recursos ou nenhum dos recursos humanos poderão estar revertendo esta situação, esta realidade. Mas olhando para a palavra, ao longo, em todos os livros, nós notamos que Deus reverteu situações muito mais drásticas do que a atual. É um Deus que pode reverter qualquer situação. Olhando como exemplo o povo de Israel, uma situação extremada, quando aquele povo caminhava rumo a Canaã, e eles depararam com o Mar Vermelho e com o exército egípcio que estava os perseguindo. Então imaginaram aquelas pessoas que estavam perdidas. E foi o momento que clamaram a Deus. E a Bíblia diz que aquele mar se abriu e as pessoas passaram ali com seus pés sem se molharem. Tantas realidades que Deus reverteu de forma extraordinária, nós vemos ao longo da palavra de Deus. Mas nós vamos nesta manhã, primeiramente, antes de focarmos essa situação, essa realidade coronavírus, nós vamos olhar para a palavra de Deus já anunciada de Efésios capítulo 2, 4 e 5, que nos fala o momento da mais terrível tragédia ocorrida sobre a humanidade, que fala esse texto. E o nosso Deus reverteu essa situação de forma maravilhosa. Isso está contido nesse texto dos versículos 4 e 5 que passo a ler a todos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A situação que nós vemos aqui era uma situação totalmente irreversível ao homem. Mas nós queremos, em primeiro lugar, observar o que levou Deus a reverter essa situação. Ou seja, o homem fadado à morte, tanto física quanto à morte espiritual. E Deus reverteu essa situação desse estado de morte para o estado de vida. Então, é sim, prezados ouvintes, a maior tragédia ocorrida sobre a humanidade. O homem condenado pelo pecado que entrou no mundo por ele mesmo para morrer física e espiritualmente. Deus reverteu esta situação. E nós vemos aqui no texto, em primeiro lugar, as motivações de Deus para isto. O versículo número 4 nos fala destas motivações. Diz que Deus fez isso, ou seja, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Esta é a primeira motivação que levou Deus a reverter essa situação e nos tirar do estado de morte para a vida. Porque Deus, na sua riqueza de misericórdia, o que é a riqueza de misericórdia? É exatamente algo que não se esgota. Deus é imensamente rico em misericórdia. Vejamos nós, desde que Deus nos criou, as misericórdias dele têm sido derramadas sobre nossas vidas.
sobre as nossas misérias, sobre as nossas necessidades. E elas não se esgotam. Elas continuam sendo derramadas dia a dia, porque a Bíblia também diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Portanto, essa mesma motivação está em perfeito funcionamento para reverter essa situação para todos nós. Mas a segunda motivação que o texto nos dá diz que, no versículo 4, por causa do seu grande amor com que nos amou. A prova desse amor que Deus manifestou por nós, os homens, foi o envio do seu Filho Jesus a esse mundo, quando ele realizou toda a obra de justificação dos nossos pecados perante Deus. Ele diz que a motivação disso é o seu grande amor para com todos nós. Porque também o amor é inesgotável em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Portanto, Ele próprio é o gerador, é a fonte de um amor inesgotável. E este amor continua sendo direcionado a toda a humanidade para reverter esta triste realidade de morte para a vida. Mas uma segunda ideia que eu quero passar ainda sobre esse Deus que pode reverter toda e qualquer realidade é que nesse texto que acabamos de ler, ele nos relata, ele nos revela a nossa realidade espiritual após a entrada do pecado no mundo. O versículo 5, na sua parte A, nos revela isto. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então aqui está, prezados irmãos, amigos, essa outra motivação de Deus para nós. Ele nos revelou o nosso verdadeiro estado espiritual, mortos em nossos delitos e pecados. Delito significa infração à lei, culpa. O pecado nos leva a infringir a lei de Deus, nos leva a uma culpa perante o Deus santo e puro, que quer que nós vivamos. Então essa é a realidade de todos nós, os homens deste mundo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, essa é a nossa realidade. Deus olhou para isso e, na sua infinita misericórdia e amor, enviou, então, a forma de nos restituir esse estado de morte para a vida. Mas ainda nesse versículo 5, nós temos uma terceira motivação de Deus para reverter essa situação para nós. É que nesse versículo 5, na sua parte B, ele nos diz aqui, nós vemos o Senhor revertendo esta irreversível realidade para o homem. O versículo 5, na parte B, diz, nos deu vida juntamente com Cristo. Esta é uma situação irreversível para o homem. O homem não pode fazer nada de si mesmo para tirar a culpa do pecado sobre ele. Porque tudo que nós fizermos com o intento de nos justificar dos nossos pecados, ela tem o cheiro do nosso pecado, a impureza do nosso pecado. As nossas obras próprias não poderão nunca pagar o preço dos nossos pecados, porque nelas tem a mancha, a mácula do pecado individual de cada um de nós. Necessário é, então, que haja a misericórdia de Deus, o seu amor, para nos tirar. Então ele diz aqui que ele nos deu vida juntamente com Cristo. O homem perfeitamente enredado dos seus pecados, nada poderia fazer para tirá-lo dessa situação de morte. Então veio Jesus. Deus se fez homem na pessoa de Jesus. E atentem, irmãos ouvintes queridos, Jesus viveu entre nós por cerca de 33 anos. E ele foi submetido a todos os tipos de tentações. Mas a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. Ele resistiu ao tentador e não pecou em nenhum momento, o que o tornou digno, o único ser humano digno para morrer e ser ressuscitado para a eternidade. Porque Jesus, por si mesmo, não pecou. Ele foi
simplesmente, ele tomou os seus pecados, os pecados nossos para ele, e se ofereceu naquela cruz do Calvário. Então, em Jesus, morreu o homem pecador, que somos todos nós. Portanto, prezado amigo, ouvinte, irmão, todos nós que vamos a Jesus para morrer o nosso homem do pecado, à semelhança de que Deus o ressuscitou para a eternidade, ou seja, ressuscitou Jesus para a eternidade, ocorrerá com todos os homens que, vamos dizer, morrerem em Cristo Jesus, para renascer também em Cristo Jesus. Então, essa é o que o texto nos diz aqui nessa parte B. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo foi ressuscitado pelo Pai, após morrer com os nossos pecados, e hoje vive à direita do Pai. E todos nós que nele estivermos, também viveremos no dia que ele mesmo voltar, para nos tirar da sepultura e nos conduzir novamente a uma vida de eternidade com o Pai, a qual nós somos criados inicialmente. Então, essa é a terceira e grande motivação de Deus. Tanto é que existe o texto de Romanos, no seu capítulo 5, nos versículos, ou seja, capítulo 6, versículos 5 e 6, que nos fala claramente sobre o que eu acabo de passar para vocês. Diz assim o texto: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. O corpo do pecado foi em Jesus destruído. Para que você tenha o seu corpo do pecado, o seu corpo adâmico destruído, você precisa ir a Jesus. Então a Bíblia diz que se nós morrermos à sua semelhança, ou seja, irmos à cruz através de Jesus, também seremos ressuscitados à sua semelhança. Ou seja, Deus nos chamará da sepultura na pessoa de Jesus, na volta do final dos tempos, e nos levará para a eternidade, porque assim diz a palavra de Deus. Portanto, essa é a situação irreversível para o homem que Deus reverteu na pessoa de Cristo Jesus. E, finalmente, o versículo 5 nos diz: o que custa isso para o homem? O que é que custa de nós para recebermos essa graça de Deus? De ter nosso velho homem morto em Cristo Jesus e o nosso novo homem formado em Cristo Jesus, mesmo tendo que passar pela morte física, mas com a certeza de que será ressuscitado no último dia. O texto do versículo 5, o seu final diz: pela graça sois salvos. Nada custa ao homem ser salvo. É o presente de Deus para o homem, a salvação da sua alma. Jesus foi enviado por Deus a nós sem que nós pedíssemos isso ao Pai. Na sua infinita misericórdia e amor, ele enviou Jesus para tomar sobre si nossos pecados, para que nós morrêssemos nele e nele ressuscitássemos para a vida, sem nada pedir de nós, a não ser o nosso entendimento disso e a nossa capacidade de crer nisso que é a palavra de Deus. No livro de Efésios, no seu capítulo 2 também, versículo 8, nos diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A sua fé, que vai te levar a morrer em Cristo Jesus para ressuscitar para a eternidade, é dom de Deus também. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu estou aqui promovendo a oportunidade de que você ouça a palavra de Deus e a fé possa surgir no seu coração. A verdadeira fé que vai te fazer crer em Cristo Jesus, como o infinito Deus homem, que veio a este mundo para justificar os nossos pecados, nos tirar da nossa realidade de mortos para a vida,
Então, esta é a maior tragédia ocorrida sobre a humanidade, quando nós, então, recebemos a pena do pecado para morrermos física e também espiritualmente. Ou seja, o que é uma morte física e espiritual? É aquela em que nossos corpos irão se deteriorar-se numa sepultura, no pó da terra, e os nossos espíritos estarão indo para um lugar sem Deus, ausentes de Deus, para o sofrimento eterno. Então, essa é a chamada segunda morte. Então, prezado ouvinte, prezado amigo que nos ouve nesta manhã, o único pedido que Deus tem para nós, ou seja, a oportunidade real que Ele nos dá para reverter a minha e a sua realidade de morte para a vida, é que nós creiamos nesse Jesus que veio ao mundo para reverter essa situação. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para que tenhamos vida e vida em abundância. Vida em abundância não está focando aqui as coisas da terra, está focando a vida que Deus tem para nós lá na eternidade, no céu, junto a Ele, para sempre, quando Jesus voltar para nos buscar. Diante disso, prezados irmãos, ouvintes desta manhã, deste dia do Senhor, nós temos perfeitamente elementos para crermos que o Senhor pode reverter esta triste realidade que se encontra a humanidade. A realidade que nós focamos aqui, ela é infinitamente mais complexa do que o coronavírus. E Deus reverteu isso de uma forma extraordinária, de uma forma perfeita, de uma forma eficiente. Jesus levou-nos da morte para a vida. Então, esse Deus, de infinitas misericórdias, e pelo grande amor com que Ele nos amou e continua nos amando, não pode Ele reverter a triste realidade em que o mundo está derrotado diante desse vírus. Os poderosos da terra, os poderes maiores da economia mundial estão à lona, estão sem ação. Os homens estão apavorados. Isso num espaço de 2 meses no máximo. E nós não temos como reagir contra isso. Não existe ainda nenhum antídoto, nenhum medicamento, nenhuma vacina. E o vírus se alastra vitoriosamente sobre a humanidade. Mas a Bíblia diz, em Salmos 50:15, uma das suas promessas para estes momentos. Diz lá, Salmos 50:15, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Portanto, humanidade, povo de Deus, vamos atentar para esse texto. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Nós estamos fazendo isso, igreja querida. Nós estamos fazendo isso, povo de Deus. Mas você que não esteja, venha fazer. Curve-se diante desse Deus. Esse Deus que o libertou, que reverteu a sua situação de morte para a vida mediante a sua fé em Jesus, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, que pode reverter esta triste realidade. E nós cremos, eu estou crendo nisso, prezado ouvinte, que uma das motivações de Deus permitir que essa praga se alastre sobre a humanidade é para que o homem se lembre que nós nada somos diante desse Deus e que Ele quer que os homens se voltem para Ele, que eleve os seus olhos para os montes e pergunte, Senhor, de onde me virá o socorro? Para que possam então concluir que o nosso socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra. Que o Senhor nos abençoe para isso. Deus Todo-Poderoso, aplique essa palavra nas nossas vidas. Abençoa para que pessoas possam ir a Jesus para ter revertida a triste realidade de morte para a vida, Senhor. E que todos nós desse mundo que estamos assustados diante dessa realidade, desse vírus, possamos elevar nossos olhos aos céus e clamar ao Deus Todo-Poderoso que nos livre dessa situação. Senhor, leve essa palavra ao coração de cada brasileiro, de cada um de nós, para que nós venhamos a crer nesse Deus que pode reverter toda e qualquer realidade. Te pedimos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Oh, Deus, obrigado, Senhor. através de teu Filho Jesus. Por seres fonte perene de amor, amigo de todos os momentos, refúgio constante, pela suprema paz que concedes ao pecador que te aceita como Senhor de sua vida, pelo viver cotidiano, e mais que tudo, Senhor, eu te louvarei pela alegria da certeza de salvação,